Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade, né, à nossa matéria de saúde coletiva, onde nós estamos no momento de dar continuidade à segunda aula. Continuo com vocês, professora Marcela. Nós vamos dar continuidade à aula da Lei 8.080, né, 8080/90, onde nós paramos na aula anterior, no momento onde iríamos iniciar as competências e atribuições do SUS. Nesta aula, então, nós vamos dar início falando um pouquinho sobre as competências e as atribuições do SUS, que está entre os artigos 15 a 19. Então, as competências e as atribuições dos entes federativos no âmbito do SUS estão descritas nos artigos do 15 ao 19 desta lei. Deve ser estudada de forma temática e comparativa entre os entes federativos. Por exemplo, qual a competência de cada ente em relação à vigilância sanitária, em relação à alimentação, ao saneamento básico e à gestão do SUS. Precisamos entender, pois decorar a missão de cada um é muito difícil e inviável. Então, aqui eu trouxe para vocês uma abordagem que a gente vai direto ao ponto, onde a gente vai estar em alguns slides fazendo essas comparações, a diferença entre qual é a função da União, a do Estado e do município, tá? Então, inicialmente, vejamos quais são as atribuições comuns entre a União, os estados e os distritos federal e os municípios no âmbito do SUS. Então, aqui no artigo 15, traz as atribuições que é comum, tanto à União, quanto aos estados, quanto aos municípios, tá? Então, quais são elas? Definição das instâncias e dos mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e dos serviços de saúde, a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, organização e coordenação do sistema de informação em saúde. Lembrando, gente, que todos esses pontos são pontos que tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios, eles têm essas mesmas atribuições. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas, de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. Então, elaboram-se normas técnicas de como o trabalhador deve-se ter um ambiente de trabalho adequado para a saúde em determinados setores. Aqui tem muito técnico do trabalho, né, que trabalha em empresas grandes, onde eles têm várias normas que eles fiscalizam se estão adequadas para o trabalhador não se acidentar ou não acabar tendo problemas, por exemplo, na coluna, no braço, né, a depender do trabalho que ele vai exercer. Então, participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, elaboração da proposta orçamentária do SUS,
de conformidade com o plano de saúde, elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista sua relevância pública, realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes, transitórias, decorrentes de situações de perigo, só um minutinho, de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupções de epidemias, a autorização competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, ao saneamento e ao meio ambiente. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Promover a articulação da política e dos planos de saúde e realizar pesquisas e estudos na área da saúde. Definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de política sanitária. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estrangeiros e de atendimento emergencial. Para facilitar essa memorização deste tema, que é o mais difícil da lei em estudo, seguem abaixo esquemas com as atribuições dos entes federativos por área temática, tá? Então, todas essas aqui, essas 21 atribuições, são gerais e são de todos os entes federados. No caso, a União, Distrito Federal, Estados e municípios. Com relação, gente, à política de insumos, equipamentos e hemoderivados. Aí tem o artigo 16, vai trazer qual a atribuição da União dentro da política de insumos, equipamentos e hemoderivados, qual a do Estado e qual a do município, tá? Então, aqui nessa forma de quadro, fica mais fácil para vocês conseguirem, quando estiverem estudando, comparar a diferença de um para outro. Então, a União, formular, avaliar e elaborar normas e participar da execução da política nacional e da produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Saúde, componentes e derivados. Então, ela formula, avalia, elabora essas normas e participa também da execução da política nacional, né, dessa produção de insumos, além de normatizar e coordenar a nível nacional o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados. Já o Estado, em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. O Estado, ele de forma suplementar, ele também ajuda nessas formulações, na execução, em avaliar. O Estado, por si, ele coordena a rede estadual de laboratórios de saúde e hemocentros e gere também, né, as unidades que permanecem em sua organização administrativa. Então, o Estado, ele coordena a nível estadual todas as redes, né, relacionadas a insumo, equipamentos e hemoderivados. O município ele já executa, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde
E também uma outra questão é de gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Compete à Direção Municipal do SUS, então, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Já a direção estadual, gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional, coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permanecem em sua organização administrativa. Com relação à participação complementar da iniciativa privada, aí vem União, no artigo 16 também, Estados no 17, municípios no 18. Vamos lá. A União, uma das atribuições é elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Então, a União ela elabora as normas. Os estados, apesar de não estar expresso, né, nesse artigo 17 da Lei 80/90, os estados eles podem exercer as mesmas funções dos municípios em relação à participação complementar da iniciativa privada no SUS em âmbito estadual e regional. Quais são, né, essas atribuições dos municípios? Observando o dispositivo do artigo 26 ainda, que nós vamos estar vendo mais à frente desta lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde e controlar e avaliar sua execução, controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Com relação à alimentação e nutrição, a União formula, avalia e apoia políticas de alimentação e nutrição. O Estado, ele coordena e, em caráter complementar, executa ações e serviços de alimentação e nutrição. Já os municípios, eles executam serviços de alimentação e nutrição. Aqui a gente vê algumas palavras-chave, né, que a União ela formula, avalia e apoia essas políticas. O Estado ele já coordena e o município executa. Vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Normalmente, em quase todos, nós vamos estar vendo isso, que a União, de forma mais geral, ela propõe políticas, ela, ela traz, né, ela formula políticas, ela avalia, ela apoia as políticas. Já os estados, normalmente, eles coordenam e os municípios, eles executam. São palavras-chave que normalmente nós vamos ver em todas as atribuições. Então, com relação à vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, a União, ela define e coordena os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, rede de laboratório de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, coordena e participa da execução de ações de vigilância epidemiológica. Os estados coordena e, em caráter complementar, executa. Isso é bem característico, porque o estado normalmente a gente sempre vê coordena e, a depender ou de forma complementar, ele executa, mas quem sempre vai executar é o município. É como se fosse mesmo uma hierarquia. Os estados, então, coordenar e, em caráter complementar, executar as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador. Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbimortalidade no âmbito da unidade federada. Os municípios. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador. Esses municípios, né, eles já executam, eles trabalham muito nessas questões. A vigilância epidemiológica mesmo tem os agentes de combate a endemias, que estão ali trabalhando o tempo todo. A vigilância, ela está ali sempre trabalhando, atualizando os dados, lançando para o Estado, que coordena, né,
A vigilância sanitária faz fiscalizações, faz coleta de água, faz inúmeras funções dentro do município, tudo visando uma qualidade, né, para a saúde da população, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador da mesma forma. Aqui especificamente sobre a saúde do trabalhador, a União, participação da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Então, a gente vê que no âmbito da União é mais questões mais amplas, coordenar a política e estabelecer as normas e os critérios que devem ser seguidos para que o trabalhador tenha um ambiente adequado para exercer sua função. O Estado ele participa das ações de controle e avaliação das condições dos ambientes de trabalho. Os municípios também participam da execução do controle, da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. O Ministério da Saúde estabelece as normas e executa. Secretarias estaduais de saúde colabora com a União na execução. Secretarias municipais de saúde colabora com a União e com estados na execução também. Principais competências, então, da vigilância sanitária, segue aqui com relação à União. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e de uso. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como a ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do SUS ou que represente risco de disseminação nacional. Com relação mesmo ao coronavírus, a gente não com relação à vigilância sanitária, estou falando com relação à vigilância epidemiológica, a gente vê muito o Ministério da Saúde, né, no âmbito da União, se envolvendo muito em várias questões relacionadas ao coronavírus, em estudar determinados medicamentos, em lançar diversas propostas, o tempo todo atualizando e mandando informações, né? Os estados, eles ele também está dando um grande suporte e os municípios normalmente eles executam essas normas, essas regras, né, que são estabelecidas a nível da União e do Estado. Os estados, com relação à vigilância sanitária, formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. O município aqui já não tem. Continuando aqui, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. A execução pode ser complementada pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Isso a gente já falou em um slide anterior, né? Que os estados ele colabora com a execução e os municípios também. Aqui com relação ao meio ambiente, a União ela participa da formulação e da implementação das políticas de controle das agressões do meio ambiente, relativa às condições e aos ambientes de trabalho, participa da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravos sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão à saúde humana. Os estados participam, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que repercutem na saúde humana. Os municípios, ele colabora com a fiscalização das agressões ao meio ambiente que repercutem na saúde humana e atuar junto com os órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Então, existe a vigilância
que cuida dessa área do meio ambiente, onde diversas formas de degradar o meio ambiente, diversas formas que estão relacionadas ao nosso meio ambiente, pode prejudicar sim a saúde humana, pode prejudicar os rios, as diversas águas que que estão passando ali por determinadas situações e que podem estar sendo prejudicadas. Por exemplo, um esgoto que cai dentro de um rio e esse rio segue um fluxo que vai cair dentro da barragem que fornece água para a população. Então, tudo isso, a vigilância ambiental, ela tem que tentar eh, fiscalizar e tentar minimizar, ou de certa forma, não é nem minimizar, tentar acabar com aquele problema para não prejudicar a saúde humana. Saneamento básico. A União participar da formulação e da implementação das políticas de saneamento básico. O Estado participar da formulação e da política e da execução das ações de saneamento básico. E o município executar serviços de saneamento básico. Financiamento da saúde. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União e outras fontes serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Todo município, gente, tem um Fundo Nacional de Saúde. Portanto, o Fundo Nacional de Saúde é considerado o gestor financeiro na esfera federal dos recursos do SUS, na esfera estadual do Fundo Estadual de Saúde e na esfera municipal do Fundo Municipal de Saúde. Então, todo município ele tem esse fundo, que é onde todo o dinheiro que é destinado aos municípios cai nessa conta, que é na conta do Fundo Municipal de Saúde, tá? Então, toda verba, por exemplo, a verba que é destinada ao CAPES vai cair nesse fundo. A verba que é destinada à atenção básica vai cair nesse fundo. Então, assim, todos os dinheiros relacionados à saúde caem nesse Fundo Municipal de Saúde. Com relação ao financiamento na União, prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para aperfeiçoar sua atuação institucional. Os estados prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações de serviço de saúde. Já o município participar do financiamento do SUS. Gestão em saúde. A União promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e das ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal, identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Os estados. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Os municípios, participar do planejamento, da programação, da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual, formar consórcios administrativos intermunicipais. Nós temos, né, sempre existe essas questões desses consórcios, como a Policlínica mesmo, onde atende diversos municípios e é como um consórcio intermunicipal, onde vários municípios investem ali e com este investimento a clínica consegue, né, se movimentar, consegue ter diversas especialidades, diversos exames de média e alta complexidade e servir, né, um maior número de pessoas de diversas cidades. Então, são consórcios e são importantes, porque um município só não conseguiria, né, ter diversas especialidades, diversos aparelhos lá que fazem exames para
para suprir somente a sua necessidade. Então, quando ocorre essa união de vários municípios, é importante porque consegue sim atender, né, diversas cidades e suprir essas necessidades. Tem números estabelecidos de vagas, tem um micro-ônibus que leva os pacientes agendados, tem todo um processo, toda uma organização. Um outro ponto é planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Vamos continuar. Acompanhar, controlar e avaliar a união aqui, né? As ações e serviços de saúde, respeitar as competências estaduais e municipais, elaborar o planejamento estratégico nacional do âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, os municípios e o Distrito Federal, estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações de serviços de saúde, isso para os estados e os municípios, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Com relação ao subsistema de saúde indígena, que é algo específico para a população indígena, existem algumas regras específicas para o atendimento e a assistência a essa população. Está nos artigos 19A a 19H. O que é que diz? Né? As ações de serviço de saúde, elas têm um foco, né, nessa população indígena, onde obedecerão os dispositivos na lei em todo o território nacional. No 19b diz que existem subsistemas de atenção à saúde indígena, que é componente do SUS, estão dentro da Lei 8080/90 e da Lei 8.142 e funcionará em perfeita integração. O SUS promoverá a articulação dos subsistemas, instituído por lei com órgãos responsáveis, que está relacionada à política indígena. Existe uma política indígena onde traz essas questões da saúde da população indígena. Antigamente, a população indígena, né, gente, ela não procurava o médicos, somente os seus pajés, somente as suas ervas medicinais, mas atualmente a população indígena, pelo menos ainda existem, né, alguns grupos indígenas que ainda não têm muito contato, né, com outras pessoas, eles são mais isolados, mas a maioria já tem esse vínculo com os demais membros da sociedade, onde alguns indígenas já trabalham, já procuram o serviço de saúde, as unidades de saúde, né, aceitam os itinerantes de serviço de saúde dentro das suas aldeias. Então, assim, muita coisa já avançou com relação à atenção à saúde indígena. A saúde da população indígena é obrigatório em lei ser fornecido pela União e é facultativo aos estados e municípios e outras instituições governamentais e não governamentais. No artigo 19F diz que devem se levar em consideração obrigatoriamente a realidade local e as especialidades da cultura dos povos indígenas. Então, quando vai atender essa população, precisa sim levar em consideração a cultura deles, a aceitação dele para algumas coisas. Então, tem que se posicionar e tem que respeitar e deixar o preconceito de lado, deixar o, o achismo da imposição do que é correto para mim, né? E levar em consideração a cultura deles. Contemplando os aspectos, né, de assistência à saúde, de saneamento básico, nutrição, habitação e meio ambiente, demarcação de terras e educação sanitária, integração institucional. O 19G diz
sobre o subsistema de atenção à saúde indígena. Ele é descentralizado, da mesma forma como o geral, né? Descentralizado, hierarquizado e regionalizado, e diz que terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Aqui traz alguns pontos importantes, que as adaptações na estrutura e na organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas precisam acontecer, né, precisam se adaptar à realidade local. Acesso garantido ao SUS local, regional e de centros especializados de acordo com sua necessidade. Isso é um ponto muito importante, porque o indígena ele tem livre acesso, independente do local, da rede que ele procurar, é garantido a ele o acesso àquele ponto da rede, né? Não necessariamente começar, por exemplo, pela atenção primária, aí o médico da atenção primária solicita para um especialista um exame. A população indígena, se ela chegar em um centro especializado e ela solicitar atendimento, é garantido pela lei para ela esse atendimento. Direito de participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, com relação aos conselhos de saúde, às conferências. A população indígena tem sim, né, o seu direito de participar. Agora, com relação ao subsistema de atendimento e internação domiciliar no SUS e trabalho de parto. Subsistema de atendimento e de internação hospitalar. São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento domiciliar e internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, inclui-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral ao paciente em seu domicílio. O atendimento e a internação domiciliares deve ser realizados por equipes multiprofissionais, ou seja, né, essa equipe que foi citada acima, de diversos profissionais, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação domiciliares só podem ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e da sua família. O SUS, né, no atendimento e internação domiciliar, realiza procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros necessários a um cuidado integral àquele paciente, realizados por equipes multidisciplinares, onde tem a medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, ou seja, trabalha-se com prevenção de doenças, com a terapia daquela causa, daquela doença que o paciente está apresentando e com a reabilitação. Atendimento e internamento domiciliar tem que ter a indicação médica em concordância com o paciente e com sua família. Trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no SUS. A rede própria ou conveniada do SUS deve permitir que a parturiente tenha uma acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. O acompanhante deverá ser indicado pela parturiente. Fica os hospitais de todo o país obrigados a manter, em local visível e de suas dependências, o aviso informando sobre o direito referido. Gente, isso era um problema, porque tinham hospitais que não aceitavam que a mulher, né, tivesse uma acompanhante, mesmo a acompanhante sendo mulher, para acompanhá-la durante todo esse trabalho de parto, pré-parto, parto e pós-parto, né? Ela ficava ali sozinha, muitas vezes sofrendo, né? Precisando de alguma coisa, precisando de alguém para estar lhe dando a mão, e não tinha um suporte, né? Às vezes tinha ali uma equipe médica de enfermagem para dar um apoio a várias mulheres ao mesmo tempo, mas essa mulher não tinha uma atenção especializada, uma atenção específica, alguém ali perto, né? Principalmente da família, para estar dando esse suporte em uma fase tão linda da vida,
né, que é o nascimento de um filho. E a partir dessa lei 12.895 foi estabelecido esse direito, que foi um ganho muito positivo, né, para as mulheres, principalmente porque também proporcionou que o marido, o esposo, né, pudesse, ou o companheiro, pudesse ficar ali com ela, ou o pai, porque logo no início dessa lei, alguns hospitais só estavam permitindo que mulheres entrassem, também pela falta de estrutura, para não expor outras mulheres. Mas aí foi ocorrendo as adequações necessárias para ter um ambiente mais restrito, isolado para cada mulher, e hoje o acompanhante pode ser homem também. Assistência terapêutica e incorporação de tecnologias em saúde no SUS. A assistência terapêutica integral no SUS oferece dispensação de medicamentos e de produtos de interesse para a saúde, oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, tá? Com relação à incorporação de tecnologias em saúde no SUS, atribuições da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, novos produtos, novos procedimentos. Então, tanto pode acrescentar como pode excluir, né, de acordo com os estudos, com a ciência, com as tecnologias. Constituição ou alteração, né, de protocolos clínicos ou de diretrizes terapêuticas. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, CONITEC, elaborará relatórios sobre esses aspectos. O relatório da CONITEC levará em consideração necessariamente as evidências científicas sobre eficácia, acurácia e efetividade, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, objetivo do processo, acatadas pelos órgãos, né, competentes para o registro e autorização do uso do mesmo. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliares, ambulatorial, hospitalar, quando cabível. Serviço privado de assistência à saúde. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. A assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada. Na prestação de serviços privados da assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelos órgãos de direção do SUS quanto às condições para o seu funcionamento. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas do direito público. Em relação à participação complementar, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Um exemplo que é clássico, às vezes os municípios fecham contratos com clínicas, por exemplo, para fazer mamografia. A mamografia é realizada pelo SUS, né, que os municípios liberam para as mulheres, mas é feita em clínica particular. Como que isso é feito? Através de contratos e convênios estabelecidos, né, com aquela clínica que é particular, mas que está ali prestando assistência complementar ao SUS. Participação da iniciativa privada no SUS, então, é complementar, com preferência para entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos. Os critérios e os valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde,
critérios e valores para remuneração de serviços do SUS, parâmetros e cobertura assistencial do SUS. Então, gente, existe uma tabela de valores para determinado procedimento no SUS. Uma tabela que encontra-se ainda muito desatualizada, por isso muitos profissionais não querem trabalhar com convênios com o SUS por conta do valor que é pago para determinado procedimento. Um exemplo, se paga para fazer um ultrassom na rede privada, né, pelo convênio, paga R$ 50. Essa mesma ultrassom, se fosse feita particular, o médico iria cobrar R$ 100, R$ 150. Então, é uma diferença muito grande de valores. A fixação dos critérios, dos valores, das formas de reajustes e de pagamento da remuneração referidos à Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e às diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou de serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Ou seja, quem tem, né, esses contratos não pode exercer um cargo de chefia ou de confiança no SUS, porque gera uma certa desconfiança que pode estar, né, direcionando pacientes para determinada clínica, que talvez ele seja o dono. Então, assim, no SUS tem que ter muito cuidado com relação a não confundir, né, a não confundir e não explorar do seu cargo para benefício próprio. Intervenção de países estrangeiros na saúde brasileira, nós já falamos sobre isso no slide da Constituição de 88, que criou proteções para assistência à saúde no Brasil em relação à intervenção de outros países. Primeiramente, foi assegurado pela Constituição que seria vedada essa participação, né, do capital estrangeiro, de forma direta ou indireta, na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos na lei. Isso significa que no Brasil a assistência à saúde deve ser prestada apenas pelo poder público, por empresas capitais brasileiros, com possibilidade de haver exceções na lei. Quais são essas exceções? Doações de órgãos internacionais vinculados à ONU, entidades de cooperação técnica e financiamento e empréstimos. No artigo 23 da Lei 8080/90, foi alterado pela Lei 13.097 de 2015 e passou a vigorar com a seguinte redação: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive o controle de empresas ou de capital estrangeiro, na assistência à saúde nos seguintes casos. Foi uma ampliação considerável, né? Doações de organismos internacionais vinculados à ONU, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Porque antes era proibido, né? E aí, com essa mudança, eu já trouxe, inclusive no slide anterior, para vocês essas exceções. Pessoa jurídica destinada a instalar, a operacionalizar ou a explorar. Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada, e ações de pesquisa e planejamento em família. Serviço de saúde mantido sem finalidade lucrativa por empresas para atender os seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específica. Verificamos que, no Brasil, a alteração referida inclui na saúde praticamente todos os serviços e as intervenções internacionais, e ampliou consideravelmente as exceções previstas no artigo 199 da Constituição de 88, ou seja, essas regras constitucionais ficou fragilizada. Acrescentamos que a Lei 8080/90
no artigo 15, inciso 12, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão executar, em seu âmbito administrativo, operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, desde que autorizadas pelo Senado Federal. Isso significa que qualquer empréstimo, convênio ou acordo firmado pelos entes federativos com instituições internacionais somente poderá ser feito depois da aprovação pelo Senado. Recursos humanos no SUS, do artigo 27 ao 30. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento aos seguintes objetivos: organizar um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além de elaborar programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, valorização à dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Os serviços públicos que integram o SUS constituem um campo de prática para o ensino e a pesquisa, com normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Por exemplo, o Hospital de Base em Vitória da Conquista, ele é campo de estágio para as universidades de Vitória da Conquista, né? A UFBA faz lá, a FAINOL e outras outras faculdades fazem também desse hospital, no caso o Hospital Geral, que é o hospital do estado, campo de estágio, né? Então, além das universidades públicas, tanto a estadual, que é a UESB, quanto a federal, que é a UFBA, as particulares também têm acesso a campo de estágio, mas, claro, existem convênios feitos com o hospital, existem regras a se seguir. Os cargos e as funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidos em regime de tempo integral. Então, no SUS, quem tem cargo de chefia, funções, só pode exercer em tempo integral. Os servidores que legalmente acumularem 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Essa regra tem uma exceção, que se essa pessoa tiver cargo ou função de chefia ou direção, ela não pode. Então, pode sim ser concursado, por exemplo, em 2 serviços, por exemplo, ser concursado no estado e no município e exercer as 2 funções, desde que tenha carga horária para isso, mas em nenhum dos 2 pode ter cargo de chefia ou direção. E profissionais de saúde com profissões regulamentadas podem acumular até 2 cargos ou empregos públicos, quando houver compatibilidade de horários, salvo os ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção, assessoramento em tempo integral. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Financiamento, planejamento e orçamento do SUS. Financiamento, planejamento e orçamento do SUS, do artigo 31 ao 38. O SUS será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. Artigo 195 da Constituição de 88, que nós já vimos. Então, o financiamento do SUS ele vem de recursos dos Estados, da União, recursos da Seguridade Social, do Distrito Federal, recursos dos municípios e recursos de outras fontes. São considerados outras fontes os recursos para financiamento do SUS. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo à assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações, donativos, alienações patrimoniais e rendimento de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no SUS, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentados
pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades, pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Tem o Fundo Municipal de Saúde, né, onde entra todos esses valores. E tá aí a importância do conselho. O conselho ele fiscaliza, ele tem acesso a tudo, a toda a movimentação de dinheiro que é realizada por esse fundo. É realizada prestação de conta para os conselhos, onde todas as notas, tudo que saiu, tudo que foi pago, normalmente a contabilidade ela faz uma planilha e apresenta para os conselheiros. Normalmente fica ali um tempo, as notas, as transações realizadas, fica ali um tempo nas pastas para os conselheiros avaliarem de forma mais minuciosa e depois é apresentado, né, esses dados e vai para aprovação do conselho. Pode aprovar por unanimidade, todos aceitarem, pode aprovar com ressalvas, tipo para alterar tais coisas, ou pode ser recusada. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União e de outras fontes serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Com constatada a malversão, o desvio ou a não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente para o Fundo Nacional de Saúde os recursos financeiros correspondentes a dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executadas no âmbito do SUS. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção das despesas previstas de cada área no orçamento da Seguridade Social. Para estabelecer os valores a serem transferidos para os entes federativos, é utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análises técnicas de programa e projetos: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área, desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior, níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimento de rede e ressarcimento do atendimento prestado para outras esferas do governo. Atenção! A Lei 141, de 13 de janeiro de 2012, revogou o artigo 1º, 30, revogou o ponto 1º, né, do artigo 35 da Lei 8080/90. Esse dispositivo legal determinava que metade dos recursos destinados a estados e municípios seria distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independente de qualquer outro procedimento prévio. Assim, concluímos que essa regra não existe mais. Eu não sei se vocês lembram, mas sempre falava que antes o SUS, o dinheiro que vinha para o SUS era por cabeça, por cada um. Aí era assim, Marcela recebia, tipo, Tremedal recebia 1,80 ano por Marcela, por Denise, por Heber, entendeu? Então, assim, 1,80 por cada um da população, anualmente. Um exemplo que eu estou dando. Então, assim, antes era por cabeça, hoje não. O artigo 35 ele foi quebrado
E aí trouxe essas novas regras que leva, né, em consideração perfil demográfico, perfil epidemiológico, características da rede, todos esses pontos que nós acabamos de falar. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. Sobre o planejamento e orçamento do SUS, temos algumas coisas que eu vou citar agora. Mas, por exemplo, tem cidades, por exemplo, como Vitória da Conquista, que tem uma população flutuante, tem uma população gigante de estudantes que vão para lá para estudar, para trabalhar e que não são da cidade. Aí leva-se em consideração também a questão do número de eleitores registrados, porque às vezes as pessoas transferem, né, o título para aquela localidade e aí acaba contribuindo, né, para a gestão do município onde ele está morando. O processo de planejamento e orçamento do SUS, ascendente do nível local até o federal, tá? Ascendente é do nível local até o federal. Com participação dos órgãos deliberativos desse sistema, conselhos, as conferências também contribuem, com compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos e planos de saúde dos municípios, dos estados, Distrito Federal e da União. O plano de saúde serão a base das atividades de programações de cada nível de direção do SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Na Lei 8.142, que é a próxima que nós vamos estudar, traz muitas questões sobre o plano de saúde, que é um ponto importantíssimo para que os municípios consigam receber os seus recursos fixos. O município ele tem que ter esse plano de saúde estabelecido e para conseguir receber, né, os seus orçamentos fixos. É vedada a transferência de recursos para financiar ações não previstas no plano de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. Esse plano de saúde, gente, é um plano de saúde que ele é feito. É tipo um planejamento de tudo que você quer executar em 4 anos. Normalmente, uma gestão, ela ainda pega um ano desse plano da gestão anterior. Normalmente, ele é feito no segundo ano da gestão. Então, você planeja tudo. Tudo que você quiser, que você almejar, que você sonhar para o seu município, você tem que colocar ali. Por mais que seja algo assim, que você fala, não, não vou conseguir planejar. Mas se eu conseguir, entendeu? Tem que estar ali. Porque se não tiver, o município não pode fazer. Um exemplo, a construção de, de uma sede própria para o CAPS, que normalmente é alugado. Se eu não colocar que eu quero construir e vir uma verba aí, ou então ter uma economia ali do que vem todo mês, eu tenho um dinheiro para eu construir, eu não posso construir, porque não estava no plano. Então, assim, mesmo coisas que eu falo não vai ter como, mas eu tenho que colocar no plano, porque vai que surge uma possibilidade. E se não tiver no plano, não pode fazer. Exceto em casos, né, de emergências, de calamidades. Por exemplo, essa questão do Covid-19 não estava no plano. Por quê? Porque é uma pandemia, foi algo emergencial. Então, realmente vários planejamentos, várias ações estão sendo realizadas agora que não estão contidas no plano. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Não é permitido destinar subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. Dentro dos planos, são estabelecidas algumas diretrizes, para diretriz de saúde mental,
Aí ali você vai trabalhar tudo de saúde mental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental. Então, esse plano ele é todo organizado pelas diretrizes. E isso facilita tanto para o município descrever as ações que planeja realizar, né? É uma forma mais de organizar, de ficar tudo de uma forma mais clara e facilita também para o município. Disposições finais e transitórias desta lei. Artigo 39 a 55. O serviço de saúde dos hospitais universitários de ensino integram-se ao SUS, mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino e pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. O serviço de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação e a qualquer órgão, outro órgão de serviço de saúde. Então, os hospitais universitários, eles entram no atendimento ao SUS normalmente mediante convênio. Em Salvador, nós temos o Hospital Universitário da UFBA. Em São Paulo, nós temos diversos hospitais universitários que atendem pacientes, né, do SUS e normalmente é mediante convênio com o SUS para atender essa população. Em tempo de paz e se houver interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao SUS, conforme se dispuser em convênio que, para este fim, for firmado. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e instituições de pesquisa ao serviço de saúde nos estados, Distrito Federal e município e às empresas nacionais. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do SUS, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informação em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Esse sistema de informação existe, né? Tem o DataSUS, existem diversos sistemas de informação para registro, né, das atividades realizadas no SUS, o que é importante para ter os dados, fechar dados mesmo para todas as esferas, porque a partir dos dados se consegue ter um melhor planejamento de ações. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, está no Código Penal, artigo 315, a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidades diversas das previstas nessa lei. Acabou. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e oriento vocês a estarem lendo essa lei na íntegra. Vocês podem estar baixando essa lei 8080/90 e estarem lendo ela na íntegra. Eu não trouxe na íntegra porque ler é muito cansativo, não é didático você ler somente ela na íntegra. Então eu trouxe em forma mais de esquemas, em uma forma mais leve. Contudo, eu oriento vocês a estarem lendo, né, a lei na íntegra, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.